7 horas e 37 minutos, voltamos para todo o estado de Santa Catarina. Telespectador, eu achei um erro jurídico da cidade de Garopaba, fiz um comentário, disse, e na verdade é o mesmo que incompetência de juiz, foi a minha interpretação. Do quiosque, tinha 8 quiosques ao lado, aí recebi um e-mail educado do presidente dos magistrados de Santa Catarina, doutor Paulo Ricardo Bruschi, que eu tenho um carinho enorme, dizendo que a juíza só deveria se limitar a quando fosse provocada. Né? Ela foi provocada num bar só. Garopaba não é grande. Todo mundo sabe o que tem ali. Mas vamos então à reportagem, o que nos levou a motivar, achar que foi uma grande injustiça feita e tenho certeza que vai ser desfeita essa injustiça e depois eu falo ao vivo com o magistrado. Pode soltar a matéria de Garopaba. Sobrou apenas o terreno, que segundo Jorge, há anos é de posse da família dele. Tudo começou quando a promotora de justiça Sandra Goulart Giesta da Silva entrou com uma ação contra o comerciante. Ela alegava que, além de estar em área de preservação ambiental, o estabelecimento não tinha os alvarás necessários. Porém, o alvará de funcionamento, o dos bombeiros e o da vigilância sanitária ainda estavam valendo quando, em março de 2010, o quiosque foi derrubado. O problema é que outros bares que ficam no mesmo local de preservação continuam abertos. Porque tirar só ele e não dos outros, né? Ninguém é melhor que ninguém. Eu acharia que ele também devia ter o mesmo direito que os outros têm, não é mesmo? Se ele pagava o alvará certinho, também tinha esse direito. De acordo com o comerciante, os outros quiosques funcionam de forma irregular. Neste, o responsável não quis gravar entrevista. Quando perguntamos sobre os alvarás de funcionamento, ele disse que tem toda a documentação, mas os papéis não estavam no bar. Jorge entrou com uma ação na justiça para tentar reaver o direito de voltar a trabalhar no terreno, além de tentar recuperar o mobiliário que foi roubado depois da demolição. Então tu acredita que realmente foi uma perseguição contigo? Sim, pelo que diz respeito, com certeza. Eles me perseguiram porque se tiraram só o meu. Todos continuam trabalhando sem problema nenhum, sem alvará, clandestinamente. E o meu, na época, tinha alvará, conforme vocês podem ver. Presidente da Associação dos Magistrados de Santa Catarina, doutor Paulo, boa tarde, querido. Boa tarde, Salom. É um prazer muito grande estar no teu programa aqui para tentarmos esclarecer o teu público, que é um grande público nesse nosso estado. Todo estado. Em razão dessas situações e em razão da atuação do magistrado. Como é que um magistrado atua? É isso que buscamos esclarecer no teu excelente programa. Primeiramente, eu queria agradecer. O senhor mandou um e-mail muito bem humorado e educado para mim. Eu senti na obrigação moral de colocar no ar, poderia simplesmente só registrar, mas fiz questão por lisura que sei da sua competência, né, e a amizade que a gente tem, e até para valorizar todos os magistrados do estado de Santa Catarina, fiz questão de mandar o caminhão nosso ao vivo aí para me entrevistar. Doutor, com certeza. A sua posição é que a juíza foi provocada, o senhor acha que ela tem razão? Salom, primeiro deixemos claro que é uma deferência tua a nossa ida ao programa, nós não cobramos nada, apenas buscamos esclarecer e essa, volta a frisar, uma deferência tua para que nós participemos do programa. Na verdade, o atuar do magistrado, para que ele mantenha a imparcialidade, ele aguarda dentro da sociedade, dentro do fórum, que as partes interessadas levem o conflito social, levem o problema para o magistrado e o magistrado aí vai aplicar a legislação, vai aplicar a lei e vai proferir a decisão que depois será cumprida. Nesse caso, o que aconteceu foi o Ministério Público ingressou em juízo com uma ação contra este quiosque e a magistrada só poderia atuar em relação a esse quiosque. Por isso que a gente fala do princípio da provocação. Provocação, certo. Exatamente. Doutor, então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Me mostra as fotos aí, aquelas fotos que eu dei do pendrive, através do pendrive. Olha aí, doutor, o senhor está vendo aí, né? Eu estou sem vídeo aqui, sem vídeo. Infelizmente não estou conseguindo ver. É que eu estou mostrando na beira da praia. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, pelo seu conhecimento. Beira de praia, não era de competência do Ministério Público Federal fazer esse tipo de denúncia?
e passar para a quarta região, por que a promotora estadual provocar a juíza estadual? Roberto, a questão do terreno de Marinha, digamos assim, ele tem uma metragem que se inicia dentro da média da praia, da onda, digamos assim, vai até 33 metros. Isso. Fora daí, a competência passa a ser estadual. E aí, como nós temos apenas, digamos assim, a visão do local, não temos a metragem correta, não podemos aqui afirmar que é ou não é. De qualquer sorte, essa matéria foi proposta no juízo de Garopaba e a magistrada lá apenas deu o encaminhamento de acordo com a legislação existente. A queixa maior que foi feita pelos demais munícipes, digamos assim, foi em relação aos demais quiosques que lá existem. Mas volto a frisar, a magistrada não pode atuar de ofício, tem que haver, seja o Ministério Público, seja a municipalidade, seja o próprio cidadão, através de uma ação popular, provocar o Poder Judiciário para que, assim, o juiz possa proferir a sua decisão, analisar o caso, as provas e proferir a sua decisão. Doutor, o senhor sabe que a partir do momento que há uma audiência e que a parte afetada alegou, fez esse tipo de alegação, então a juíza já tem ciência dos outros quiosques. Né? Certo. Ela não pode prevaricar. Não, mas acontece o seguinte, Salum, que mesmo tendo ciência, ela não pode atuar se não houver um processo proposto por alguma das partes. Agora o senhor vê. Então, só para concluir, esse é o funcionamento da legislação brasileira. A parte leva o problema, digamos assim, em juízo, a outra parte é citada, se forma o contraditório, e aí é que vai haver a decisão, mas naquele caso concreto. Agora, o senhor vê. Nós temos o imóvel ocupado somado os tempos antecedentes há mais de 40 anos. Celeste tinha Celeste, alvará sanitário emitido de 7 de 12 de 2009, alvará de licença prefeitura de 7 de 12 de 2009 até 5 de 4 de 2010, pedido de inscrição de ocupação do MPSPU, Ministério. Tinha tudo. Mas, Salum, a gente não vai aqui, nesse espaço, discutir o acerto ou equívoco da decisão. Nós vamos falar apenas em tese. E pelo que consta do processo, havia a falta, porque a decisão da juíza foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Portanto, evidenciou que a decisão que ela proferiu Mas não foi pelos correta. desembargadores, voltou para ela o agravo. Não, foi para os desembargadores. Né? Houve um agravo de instrumento contra a decisão que foi proferida e o Tribunal de Justiça, através dos desembargadores, disse que aquela decisão proferida estava correta. Por quê? Porque, ao que me consta, faltava um alvará de construção, alguma coisa do gênero. Mas é como eu te digo, nós não temos condições aqui de discutir o acerto, o equívoco do mérito da decisão. Eu não vou brigar com o senhor, que eu tenho um carinho enorme pelo senhor. A recíproca você sabe que é totalmente verdadeira. Esse espaço que você está cedendo à magistratura catarinense para evidenciar para os teus telespectadores como é que é o dia a dia, o trabalho do magistrado e como funcionam essas questões. Porque eu tenho o maior carinho pelo senhor, mas continuo com a minha posição, que eu considero com incompetência de juízo essa parte. Vamos ver no final e vamos lá. Doutor, muito obrigado pela sua presteza, carinho enorme da Band de Santa Catarina para toda a magistratura. Da mesma forma, obrigado pelo espaço, só volto a frisar, a questão ali é uma questão técnica que deve ser observada dessa forma. A sociedade, acho que tem direito, sim, de exigir que, para casos análogos, se profiram decisões análogas, mas também tem que ter a iniciativa análoga, digamos assim, para que chegue eventuais outros casos também na mão do magistrado, num processo, através do processo, para que ele possa decidir e, com certeza, dar o mesmo tratamento. Ok, doutor Muito obrigado. Paulo. Um abraço, meu.